Então, gente, pra galera que tá estudando pra Polícia Militar, o que é que eu fiz aqui? Eu tô tentando trazer tópicos específicos pra gente poder estudar, pra não ficar muito solto, né? Você vê um tópico. Então, já falei sobre segurança da informação, já falei sobre rede de computadores, e hoje eu trouxe um assunto que é o calo meu de todo mundo, que é planilhas eletrônicas, beleza? Então, vem pra cá, ó. Se quiser me marcar, pra quê, né? Eu não quero lhe marcar, não. Eu queria um material de graça. Tem? Tem. Você pega lá, ó. Um materialzinho de graça, tá? Beleza? Então, vamos lá. Agora, hoje o tema, gente, o tópico é planilhas eletrônicas. Eletrônicas. Certo? E aí, eu trouxe o quê? Ó? Hoje a gente vai ver o que são operadores lógicos, o que são operadores aritméticos, as principais funções. Eu trouxe, basicamente, como a IBFC, ela gosta de cobrar essas questões. Todas as questões que eu estou trabalhando com você são questões recentes da IBFC, certo? E aí, você vai ter que entender o seguinte. Primeiro, ó, basicamente, a gente tem dois carinhas que a gente trabalha com planilhas eletrônicas, beleza? O professor, eu tenho que aprender os dois tempos, porque ele pode, como é que eu posso dizer assim? Ele pode perguntar qual é a diferença dos dois. Então, basicamente, ó, vamos pegar aqui, ó, o Excel, galera, ele está dentro do Microsoft Office. Esse software aqui, ó, é um software proprietário, certo? É um software proprietário. Outra coisa importante que a gente tem que entender é que ele tem uma extensão distinta. Essa extensão aqui, ó, XLS ou XLSX. Não repare muito na minha não, que eu tava pitando na minha bicicleta. Não deu muito certo, né? Não, eu descobri que eu tenho que, esse serviço, assim, consertar o carro, né? Eu tenho que pagar uma pessoa. Mas, vamos lá. E aí, o que que acontece? Já que a gente fala do calc aqui, ó, o LibreOffice, que é um software gratuito, um software livre. E aí, vale ressaltar também, gente, que esse cara aqui, ó, eu posso instalar tanto no Windows, quanto eu posso instalar no Linux. Não pode esquecer disso aqui. E ele tem uma extensãozinha chamada ODS, certo? Que é a extensão padrão aqui do Calc, beleza? Hoje a gente vai falar sobre as funções, e aí vamos lá, vamos resolver a primeira questão. Você vai ver que com as dicas que a gente vai ver, né? Com as dicas que a gente vai ver, isso fica muito mais fácil para você resolver essas questões, beleza? Então, vamos lá. Primeira questãozinha, ele bota assim, ó, com base na planilha eletrônica, e aí deixa eu até escrever como é que vai ficar aqui, ó. Ó, 3, 6, 9, 2, 4 e 6. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, vem pra cá, ó, é quando a gente fala sobre planilhas eletrônicas, certo? Quando você pegar uma planilha eletrônica aqui, ó, você tem que entender que isso aqui é a matriz, certo? A matriz, professor, uma matriz. Essa matriz, ela vai indicar pra gente que a gente vai ter linhas e colunas, certo? Nesse caso específico, ele pegou aqui, ó, A e B, certo? Aí ele botou aqui, ó, 2, né? 1 e 2. Vou pagar aqui, ó. Você lembra, muito provavelmente você tá ligado que você brincava de um joguinho chamado Batalha Naval. Você nunca brinquei disso, mentira. Você assistiu o Bom de Companhia, você brincou sem você querer, né? Sem você querer, você brincou lá do Bom de Companhia. Foi mesmo, professora. PlayStation lá. O cara lá do PlayStation. E aí, olha que bacana. Vamos imaginar que a gente tem uma bombinha bem aqui, ó. Uma bombinha do Batalha Naval. Que célula é essa? Essa célula é A1. Beleza? Só que também, gente, eu posso selecionar várias células. Tanto eu posso selecionar uma célula, como eu posso pegar um conjunto de células. Como assim, ó? Eu posso pegar duas células, A1 e B1. Aqui, ó, eu estou trabalhando com I. Como eu posso pegar um conjunto maior? Como assim, ó? A1 até
B2. E aí eu pego esse conjuntão. Aqui eu já entendo que eu tenho 2 células. Aqui eu já entendo que eu tenho 4 células. Professora, como assim, ó? Vamos lá, como é que eu sei o que é que eu estou usando? Primeiro, esse cara aqui é um até, ó. Ele vai pegar um conjuntão. Outra coisa que a gente tem que saber, e esse aqui é um I. Professor, como é que eu vou lembrar? Se liga aí, ó. Nunca mais você vai esquecer isso. Isso aqui, gente, é chamado de intervalo. Intervalo. Existe dois, ó. Ponto e vírgula. E os dois pontinhos aqui, ó. Ponto e vírgula é o I. E os dois pontos, o até. Você tem que lembrar que aqui ele seleciona tudo que está entre ele. Certo? Tudo. Tudo que está entre ele. Como assim, professora? Me explica melhor. Explica. Eu vou até mostrar esse esqueminha para vocês. Vou ensinar um jeito que nunca mais você vai esquecer. Ó. Vamos lá. Primeiro aqui ele selecionou a 1. Então é só uma célula. Certo? Só uma. Professor, e aqui? Aqui ele selecionou duas. Ó. Eu tenho o I, eu tenho minha célula inicial e eu tenho minha célula final. E aí ele fecha o quadradão. Ó. Beleza? Professora, mostra aí pra gente. Mostro. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Ó, pega aqui, ó. A1, eu vou até dar uma bordinha. Pra você entender o que a gente tá fazendo. A1 até B1. Tá vendo aqui, ó? Ele selecionou uma linha e duas colunas. Se você olhar aqui, ó, a caixa de nome que ele me dá aqui, ó, eu tenho selecionado uma linha e duas colunas. Beleza? Ele fecha esse quadradão aqui. Ah, professor, entendi. Professor, e se ele selecionar até o B4, ele fecha o quadradão? Nunca vai acontecer de eu selecionar assim, ó, né? E ele subir para cá. Não vai acontecer. Professora, como assim? Vamos lá, vamos fazer essas variações aqui para você entender. Só para você entender a parte de selecionada, certo? Vamos imaginar que eu selecionei A1 até C1. O que é que ele vai fazer? Ele vai selecionar aqui, ó. A1, célula inicial, célula final. Ele vai selecionar esse quadradão aqui, ó. Ah, professor, entendi. Vamos mudar isso aqui? Vamos mudar. A2 até C2. Então, não entra nessa seleção aqui, ó. Não entra nessa seleção o A1, B1 e o C1. É A2 até C2. Eu já fechar esse quadradão aqui, ó. Eu tenho 3 células aqui, ó. Beleza? Então, na questão, o principal que você tinha que saber é quantas células eu tinha selecionado aqui. Ah, não, professora. Entendi. Vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Pra gente fazer as questõezinhas. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, o resultado da forma. Aí ele vamos para a formulazinha aqui, ó, que ele me dá. Soma de A1, B2. E aí, quem são esses números que ele tá me dando aqui, ó? 3, 6, 2 e 4. E aí ele tem 9 e o número 6. Não é assim? Vamos lá. Essa função soma, o que ela vai fazer? Ela vai somar. Somar o quê? Esse intervalo, ó. Célula inicial e célula final. A1 até B2. Então, ele vai selecionar esses 4 aqui, ó. Beleza? Então, é isso que ele está fazendo. Ah, professor, então vai ser as novas 4. Ele vai somar, ó. 3, 9, 11, 15. Ah, professor, então o resultado aqui dá 15? O resultado aqui dá 15, porque ele vai somar A1 mais A2 mais B1 mais B2. Aí ele vai somar esses caras tudinho.
3, 2, 6 e 4. O resultado aqui, ó, dá 15. Beleza? Show? Então, primeira alternativa que ele vai estar me dando, vamos para cá. O resultado da fórmula A1 até B2 será 15? Perfeito, correto. Vamos ver aqui, ó. Ele diz em todas que a afirmativa 1, né? A afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Eu não sei, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A gente não sabe até agora. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. A única que dá pra gente eliminar é essa daqui, ó. Porque a primeira, né, é verdadeira. Beleza? Aí vamos lá. As afirmativas 1 e 2 são falsas. Ah, essa aqui também dá pra eliminar. E aí eu fico com 2 itens aqui. Pronto. Vamos para a próxima. A multiplicação da célula C2, vamos verificar 6, com a B2, terá o resultado 2. Então, assim, ó, ele está pegando 6, aqui, ó, C2, multiplicado por 4, dá 12. E aí, negado? Não, né? Pelo amor de Deus. Não é isso? Se fosse vezes 2, tudo bem, né? Se fosse vezes 2, não. Mas por 4, tá errado, beleza? Show de bola? Então, ele vai pagar o quê? 12, 12, 24, não é assim? Ah, professora, eu quero tirar a prova dos 9, quero ver só aqui, ó. Você não ficar na dúvida. Ficar na dúvida, né? 6, 4. A Virgínia chora aqui, ó. Tá bom? Aí você pode fazer os cálculos aí. Mas assim, tente não fazer na calculadora não, tá? Beleza? 24. Então tá errado aqui, não é 12. A multiplicação da célula C2 com a B2 terá o resultado 12. Errado. Então a segunda é falsa. Então a única alternativa correta aqui, ó, é a alternativa B. Show? Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 2 aqui. Eita, professora, questão nojenta. A IBFC, gente, ela adora botar só esses exemplozinhos aqui, ó, bem tranquilos, né, que a gente faz. E coloca aqui, ó. Com base na planilha de Excel abaixo do pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado dessa forma. Aí você, vale, meu Deus, você nem fala isso aqui. Você nem por onde começa. Você vai começar entendendo que são os operadores aritméticos. Vem pra cá. Ó, outra coisa importante, a gente vai fazer umas 4 questões só disso aqui. A gente tem uns operadores. O que a IBFC, ela gosta de fazer, né? O que ela gosta de fazer? Ela gosta de cobrar esse tipo de questão, beleza? Primeiro aqui, ó, tudo que tá no parênteses. Segundo, tudo que for porcentagem. Terceiro, tudo que for exponenciação. Como assim? A gente vai trabalhar com potência. Então, eu não consigo fazer isso aqui no Excel nem no cálculo. Eu tenho uma base e tenho um expoente. Eu não consigo fazer isso. Então, o que é que eu faço? Eu pego 2 elevado a 4. Aí eu continuo tendo o quê? Eu continuo tendo a base e continuo tendo um expoente. Tranquilo? Aí agora eu faço, ó, tudo que for multiplicação e divisão, tudo que for adição e subtração, beleza? Então, isso aqui eu tenho que seguir como regra. Professora, como é que eu faço aqui nessa questão? Vamos lá, vamos fazer aqui as... Tchau, viu? Vamos lá, vou apagar aqui, tá? Vamos nessa. Vamos pegar aqui a planilhazinha, vamos fazer a planilha. Professora, eu tenho que desenhar de novo? Não, é só você entender o que é que ele está numerando, né? Porque a questão às vezes fica difícil, como ele não bota a imagem do Excel e nem a imagem do Calc, fica difícil você entender o que é que está sendo feito. Aqui, ó. Pá. É ABC. Dois.
tem até o 2. E aí, vamos lá. Aí ele faz o quê? Ó? Ele bota aqui até para confundir, bem no meio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é assim? Aí ele tá com uma função, gente, gigantesca. Ele coloca aqui, ó. Sinal de igualdade. A2 vezes B2. Não é isso? Dividido por B1 menos C1 mais A1 menos C2. Aí você, quando você olha para uma questão dessa, você diz assim, rapaz, não vou fazer esse negócio não, não é não? Questão para corno aqui, eu não vou fazer esse negócio não, né? Fácil, porque uma questão dessa é fácil. Esse tipo de questão é muito fácil. Por quê, professor? Por que é uma questão fácil? Porque só você vai aplicar os operadores. O que é que vai vir primeiro? Vamos lá. Primeiro eu faço o quê, professor? Eu estou vendo aqui a multiplicação e a divisão. Eu já sei que vem antes, na regra da precedência matemática, isso aqui, ó, vem antes da subtração e da adição. Eu já sei disso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir esses valores. Vamos lá. Ó. Quem é o A2, professor? A2 é 4. Não é isso? Ó? A2 é 4. Vezes B2. B2 é quanto? 5. Dividido por B1, que é quanto? 2. Menos C1. C1 é quanto? 3. Eu vou até botar bem baixo assim, gente. Que é pra gente não se perder, tá? Vou botar aqui, ó. A2, 4. B2, 5. B1, 2. C1, 3. A1, 1. C2, 6. Aí depois a gente faz o quê, ó? Bota aqui os operadores. Multiplicação, divisão, subtração, adição, subtração. Aí pronto. Agora é só correr pro abraço, não tem nem o que fazer não. Primeiro eu faço o quê? Primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 5. Ou 5 vezes 4. 20, né, professor? 20. É isso? Dividido por 2. Aí vou fazendo o quê, ó? Vou colocando o resto da operação. 20 dividido por 2, menos 3, mais 1, menos 6. Aí eu faço o quê, ó? 20 dividido por 2, 10. Né? 10, menos 3, mais 1, menos 6. Não é isso? Aí aqui, ó, 10 menos 3, 7. 7 mais 1 menos 6. 7 mais 1, 8. 8 menos 6, 8 menos 6, 2. Então, qual a alternativa correta aí, senhores? Tá a questão 2 aí, ó. Item o quê? Item D. Né? Acabei não botando no YouTube, ó, galera, pra falar com vocês. Foi mal, ó. Deixa eu botar aqui. Cheguei tão no alvoroço, né? Pronto, vamos lá. Tem até oferta no vídeo, ó. Pronto, galera. Bora lá. Agora, galera, ó, vamos lá. Próxima questãozinha aqui. Essa questão é uma questão meio chatinha, certo? Por que que acontece? Primeira coisa que a gente ia ter que fazer era tirar uma média aritmética, certo? Vou botar aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Primeira coisa que a gente ia ter que fazer era tirar uma média aritmética. Como assim, professor? Uma média aritmética. Eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou ter que pegar essa média aqui, ó. Média de A2
A2 até C2. Eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, beleza? E aí, essa média aritmética, gente, que eu vou ter que tirar, eu vou ter que tirar a média desses três números. Lembrando sempre, galera, que acontece o seguinte, ó. Primeiro, eu faço tudo que tá dentro do parêntese. Tranquilo? Tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer dentro do parênteses. E a média, gente, a média aritmética sempre vai ser o quê, ó? Sempre vai ser a soma e a divisão pela quantidade de termos. Se eu tenho 3 termos, eu vou dividir por 3. Se eu tiver 10 termos, eu vou dividir por 10. Se eu tiver 50 termos, eu vou dividir por 50, certo? É sempre a soma e divisão pela quantidade de termos. Nesse caso específico, eu tenho o quê, ó? A2 até C2. Não é assim que funciona? Ah, professor, entendi. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que fazer tudo que tiver dentro do parênteses. Exato. Eu tenho que fazer tudo que tiver no meu parênteses. Então, vamos pegar aqui, ó. Ele pega 4 mais 5 mais 6. Então, quantos termos eu tenho aqui, galera? Quantos termos? 3. Eu vou ter que somar 4 mais 5 mais 6. Então, eu tenho que dividir por 3 termos. Então, aqui vai dar o quê, ó? 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é 5. Então, aqui é o resultado da minha média, certo? E aí, eu vou fazer o quê, ó? Vou pegar esse resultado e vou fazer o quê? O resto da operação. Lembrando, a gente tem que lembrar do seguinte também. Aqui ele tá, ó, multiplicado por B1 menos A1 mais C1. A IBFC, gente, ó, isso aqui é o que a IBFC... Depois você pesquisa aí, as últimas questões da IBFC, 2022, 2023. É esse tipo de questão que ela gosta de trabalhar, botando muitas funções distintas, né, uma dentro da outra, que trabalha basicamente o quê? O que a função faz, né, as principais funções, e trabalhando com os operadores. Beleza? Então, o que ele vai fazer agora aqui, ó? Professora, esse aqui é o resultado da média. O resultado da minha média é 5. E aí ele continua, ó. 5, que é o resultado da minha média, vezes... Aí, B1 vale 2, menos A1, que vale 1, mais C1, que é 3. Aí vamos jogar esses números aqui, ó. 2 menos 1 mais 3. Beleza? Aí ele vai fazer o quê? 5 vezes 2, 10. Mas por quê? Por quê? Eu vou ter que fazer essa operação. A próxima operação é a multiplicação. 5 vezes 2 é 10. Menos 1 mais 3. 10 menos 1, 9. Quer pegar um golinho d'água comigo também, não, meu filho? Não é isso? 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. Então, vai dar o quê, ó? O resultado final é 12. Então, qual é a alternativa correta aqui? O item é. Beleza? Show? Não é 16, tá, galera? Não é 16. Beleza? Professora, então o que é que eu vou ter que lembrar? Vem pra cá, ó. Não, pode deixar no slide. Mas assim, vem pra cá que eu tô falando. Preste atenção, se liga. Até mostrar pra vocês aqui, ó. Valeu, meu filho. Obrigado, viu? Ó, a operação é essa daqui. Todinha a operação é essa daqui. O que é que você vai ter que lembrar? Eu vou ter que lembrar esses valores que ele está colocando. Primeiro, gente, eu faço tudo que está dentro do meu parêntese. O meu parêntese, o resultado é 5. Depois, eu vou multiplicar por 2, não é assim? Menos A1 é quanto? A1 é 1. Mais C1 é quanto? C1 é 3. Não é isso? Aí ele vai fazer aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 10 menos 1 mais 3. 10 menos 1, 9. 9 mais 3, 12. Então, o resultado final é o item E. Beleza? Sossegado, quem foi que acertou? O Joel. Foi isso mesmo, Joel. Joel, tu tá... Vocês têm uma caneta aí, um cocó?
Pega a caneta. Vamos lá, ó. Ixi, professor, bem facinho, bem facinho. Gente, não tem nem o que fazer. Esse tipo de questão da IBFC são questões que a gente não tem o que fazer, certo? Eu tenho que lembrar só da operação aritmética. Esse tipo de questão aqui é bem bacana. Então, se liga aqui, ó. Próxima questão, essa questãozinha chamada soma-se. Toda vida, meu filho, se eu ver essa palavra assim, aqui, ó. Aí deixa eu fazer aqui na lousa também, para aproveitar aqui a planilha, né? Ó, vamos aproveitar essa planilhazinha aqui, que é a mesma planilha que ele está usando, tá? A gente está trabalhando aqui, ó, com a funçãozinha soma-se. Aí ele pega e diz o seguinte, cara, pega 1 até C1 até C2 e soma para mim, tudo que for maior que 3. Professor, por que a senhora está falando assim? Porque eu estou lendo a questão para você. Eu estou só lendo. Ó, ele vai somar esse intervalo aqui, ó. Soma, soma. Beleza? Só que essa soma, ela não é uma soma qualquer. Ela é uma soma a partir de um critério. Essa soma, ela é uma soma a partir de um critério. Qual é o critério? Todos os valores que forem maiores do que 3. Professora, eu não entendi isso aqui. Eu não sei o que é esse operador. E aí, vamos para cá, ó. A gente tem, gente, que a gente chama de operadores comparativos. Esses operadores comparativos que a gente está tendo é o quê? Ó, sinal de igualdade, sinal de maior, sinal de menor, aliás, maior ou igual, menor ou igual, e o sinal de diferente. Esses aqui são os operadores. Sinal de igualdade, sinal de maior, sinal de menor, sinal de maior ou igual, sinal de menor ou igual, sinal de... Vou fazer o símbolo aqui, diferente. Professor, como é que eu vou lembrar disso aqui? Que eu não sei, não aprendi na escola. Não tem problema não, meu filho, ó. Pega o bizu. Vem pra cá, faz os dois. Passa um tracinho aqui, ó. Pá, pá. Esse aqui, ó, parece um 4. E esse aqui parece um 7. Esse aqui é o menor. Não é não? Ele tá em vermelho. Ó, esse aqui parece um 4, esse aqui parece um 7. Menor e maior. Leva pro coração. Bizu da tia Graça, certo? Aliás, deve ser da tia Rosinha, né? Deve ser da tia Rosinha esse bizu aí. Beleza? Show. Então vem pra cá. Aí ele quer somar tudo que for maior que 3. Tudo que for maior que 3. Como assim, professor? Ó, 1 é maior que 3? Porque ele pega aqui o intervalo de todo mundo. Dá 1 até C2, ó. Tá pegando todo mundo, né? Todo mundo aqui, ó. 1 é maior que 3? Não. 2 é maior que 3? Não. 3 é maior que 3? Não. 4 é maior que 3? Sim. 5 é maior que 3? Sim. 6 é maior que 3? Sim. Então, ele vai somar 4 mais 5 mais 6, que dá o mesmo 15. Beleza? Então, gente, ó, é um tipo de questão que... Vem pra questão. É um tipo de questão que não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Certo? Ah, professora, a senhora fazendo é bem facinho, né? Mas não tem o que fazer numa questão dessa. O que é que você vai lembrar, ó? Ele vai somar o intervalo a partir de um critério. E aí você vai aplicar esse critério aqui. Pode estar mais elaborada? Com certeza. Pode estar mais elaborada esse tipo de questão. A IBFC, ela assim, ela gosta desse tipo de questão, que é uma questão mais simples, né? Vamos dizer assim, que trabalha com a parte de operação aritmética
e que a gente consegue trabalhar bem esses operadores, né? Ela quer saber se você sabe, né? É nesse sentido. Não é uma questão impossível de ser feita. Vamos lá. Próxima questão. Outro tipo de questão que a IBFC gosta de fazer. Ela gosta muito de transformar uma questão em 3, né? A banca, né? Professora, é verdade. Se liga, vamos lá. Primeiro, a soma da célula B2 com a C3 terá o resultado 14. Então, primeira coisa é só uma soma simples. B2, B2, B2. Vamos pegar aqui. Só pegar a borrachinha aqui, ó. Tente grifar. B2. Com C3. Né? Então, eu vou somar aqui 5 mais 9. 5 mais 9, 14. Né? Então, verdadeiro. O que é que a gente vai fazer? Vamos voltar, vamos vir para cá. Se o primeiro item é verdadeiro, o item D é falso, o item E é falso. Beleza? O resultado da fórmula soma A1 até C1 será 6. Então, vamos apagar aqui, ó, pra gente começar de novo, tá? Ixi, professor, esse negócio de até cai mesmo, né? Cai. Só cai muito. Então, ele pegou aqui, ó. Quando você passar, quando você fizer as questões, você mande uma mensagem para mim, viu? Ó, professor, deu certo. A1 até C1. Então, o que é que ele vai somar? 1 mais 2 mais 3, que vai ser igual a 6. Correto. Então, segundo item, verdadeiro. Vamos para cá. Então, já eliminei o item C também. Vem para cá. Aí ele bota aqui, ó. Com a fórmula A3 elevado a B1, teremos o resultado 49. Aí, esse último item aqui, gente, ele é o itemzinho assim mais complexo, né? Mais difícilzinho, por quê? Porque trabalha com o lance da operação aritmética. Vale lembrar do seguinte, ó, ele pega aqui, ó, A3. Quem é A3? 7. Né? Então, ele vai botar o quê, ó? 7 elevado. Lembra, gente, que toda operação que a gente está trabalhando, B1, que é 2. Então, vai ser 7 elevado a 2. 7 elevado a 2. Ah, professora. Então, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Na matemática, é a mesma coisa, certo? Então, esse resultado é 49? É. Por quê? Porque você vai fazer, ó, 7 duas vezes. 7 vezes 7. É 7 duas vezes. Professora, e se eu não tiver uma calculadora, o que é que eu faço? Meu filho, conte no dedo. Certo? Escreva 7, 7. Vá fazendo devagarzinho, né? Não tem problema não, mas você tem que ir lá tentar ao máximo aqui resolver esse tipo de questão. Então, aqui também, ó, é verdadeiro. Então, a única alternativa coerente é a alternativa o quê, ó? A. Ah, professor, então eu tenho que saber, eu tenho que lembrar. Isso aqui, ó, tem. Você tem que lembrar disso aqui, tá bom? Vem pra cá. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão. Ave Maria, professor. Eles gostam mesmo desse negócio. Todas as questões que eu estou trabalhando, gente, são questões da EBFC. Eles gostam mesmo desse negócio, gostam. Eles gostam mesmo valendo. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos até botar aqui embaixo os números para a gente começar a brincar, ó. C1, 3. Elevado. B1, 2. Vezes A2. A2 é 4. Menos B2, que é 5. Mais C2, que é 6, dividido por A1, que é 1.
Ariel, primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro que você vai fazer o que é? Adivinha? Exponenciação. Primeira coisa que você vai fazer é essa exponenciação aqui, ó. Se tivesse, gente, só para você entender, ó, se tivesse 2 elevado a 4, ou na planilha 2 elevado a 4, o que é que você vai fazer? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Você vai fazer isso aqui, beleza? Qualquer número eu vou fazer isso, qualquer número, tá? Professor, mas se for um número grande, aí, meu filho, se for um número grande, você tem que fazer também. Ele pegou aqui, ó, 3 elevado a 2, é 3 vezes 3. 3 vezes 3. Né? Porque muita gente diz, 3 vezes 3, isso, 3 vezes 3, 9. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, 9. 9 vezes 4. Puxa, professor, então eu tenho que menos 5, eu tenho que mais 6 dividido por 1. Eu tenho que estudar matemática, né, professor? Eu tenho. Meu filho, você tem que estudar matemática. Por mais que você não goste, né? Tem coisa que a gente não gosta muito de estudar. Por exemplo, o meu calo sempre foi português. Sempre foi. Matemática eu gostava muito, assim. Gostava demais, né? Mas português sempre foi o meu calo. Aí você tem que estudar, porque, ó 9 vezes 4 vai fazer o quê, ó? 9, 4 vezes, né? 9 vezes 4, 36. Beleza? Menos 5 mais 6 dividido por 1. Aí você vai fazer, ó, 36 menos 5, 31. 31 mais 6 dividido por 1. 31 mais 6, 37. Dividido por 1. 37 reais para uma pessoa, 37. Então, alternativa correta, o item A. Beleza? Professor, eu quero fazer de cabeça, porque eu sou o bichãozão. Não faça isso. Por mais que você seja muito bom em matemática, bota aqui em mim, ó. Por mais que você seja excelente em matemática, no dia da sua prova, você vai fazer uma prova que tem muitas matérias. E tem algumas que você não vai ser tão bom, né? Então, faça, bota aqui na questão, faça desse jeitinho, faça devagarzinho, tá? Para você não errar. Se você for fazer de cabeça, a probabilidade de você errar é muito alta. Você vai ter muito conteúdo na sua cabeça no mesmo dia. Então, faça devagar, vá pontuando, faça esse esqueminha aqui, ó, no comecinho da sua prova. E vá fazendo devagarzinho para você não errar esse tipo de questão, tá bom? Próxima questãozinha, questão 7. Isso aqui é bem tranquilo, tá, galera? Ó, toda vida que você lembrar de um arquivo do Excel, você vai lembrar do quê? Toda vida que você lembrar de um arquivo do Excel, você vai lembrar que um arquivo no Excel é uma pasta. Por quê? Porque eu tenho mais de um arquivo. Então, eu posso ter um arquivo falando sobre janeiro, fevereiro e março, tá? Então, eu não tenho um arquivo convencional. Um arquivo do Excel, ele não é um arquivo convencional. Ele é uma pasta, porque eu tenho mais de um arquivo. Então, essa questão, ele diz aqui, ó, o Excel é uma ferramenta que permite a criação de diferentes guias, né, em um mesmo arquivo, conforme o exemplo a seguir. Assumindo que o arquivo foi criado no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta um modo de impressão que deve ser selecionado para que faça a impressão de todas as guias de um arquivo em uma única vez. Gente, se todo o meu arquivo é chamado de pasta, eu não estou falando de planilhas ativas, eu não estou falando de todo documento, eu não estou falando de seleção, eu estou falando de pasta de trabalho. Então, a alternativa correta, ó, item C. Tá? Próxima questãozinha. Deixa eu ver aqui. Falta só mais 3. Vamos lá. Questãozinha aqui. Mamão também. Mamão, professora. Mamão. Não tem nem o que fazer, ó. Se liga. Função máxima. O que é que ele quer? O maior número de todos. Então, de A1 até C2. Quem é o maior número, meu filho? Diga aí. A1 até C2. O maior número deles, 20. O maior número, tá aqui. É isso que ele quer, o maior número de todos. O maior número de todos, o valor máximo dele é 20. Aí ele vai dividir por quanto? Ó? Toda vida que você lembrar dessa função conte, não importa se é conte número, conte valores ou conte si.
Toda vez que você vê essa palavra conte, contar, gente, é diferente de somar. Porque contar, eu vou contar de 1 por 1. 1 mais 1, certo? Vou apagar aqui, ó. 1 mais 1. É isso que eu vou contar. 1 mais 1, né? Eu nunca vou contar. Ah, professora, eu tenho aqui um ser humano, 2 seres humanos. É diferente, por exemplo, José tem 30 anos, Marcos tem 50. Eu não vou somar mais de um, não. Eu vou contar 2 seres humanos. Um ser humano e 2 seres humanos. Quantos seres humanos a gente tem? 2. É isso que eu vou contar, de 1 por 1. Então, ele está pedindo para me contar tudo que tiver número, ó, de B1 até C2. Então, o que é que ele faz? Ó? B1 até C2. Então, ele vai fechar aqui esse quadradão. Professora, o A1 e o A2 não entra não, não, ó. Ele vai fechar esse quadradão aqui, ó. Célula inicial e célula final. B1 até C2. Então, eu tenho um número, 2 números, 3 números e 4 números. Ele não está somando, ele está somando a quantidade de números que eu tenho. Então, eu tenho quantos números aqui nesse intervalo? 4 números. Então, vai ser 20 dividido para 4. 20 dividido para 4, 5. Alternativa correta, item C. Beleza? Então, é uma questão, assim, até fácil, né? Se a gente olhar assim, rapaz, é mesmo, ó. Não tem o que fazer, não, é. Vamos para a próxima aqui, ó. Ixi, professor, agora complicou, ó. Complicou não, facilitou. Se liga, presta atenção aqui, ó. Ó, pra você ver como isso aqui é fácil. Olha aqui pra mim. Quando eu falo assim, gente, é para você entender que, assim, a partir do momento que você entende o que a função faz, cara, eu entendi o que a função soma se faz. Eu entendi o que a função máximo faz. Eu entendi o que a função mínimo faz. Eu entendi o que a função multi faz. A partir do momento que eu entendo isso, não tem... Por exemplo, ó, voltando aqui para o Excel, você pode brincar também. Então, eu tenho aqui, ó, 2 e 5, né? Que eu passei bem fácil aqui, ó. A partir do momento que você trabalha com a função e entende que essas funções você pode trabalhar como você quiser, como você pode testar, fica muito fácil. Por exemplo, a função multi, ela vai multiplicar. É muito literal esse sentido. Então, voltando para cá, ó. Olha aqui, olha como é literal, ó. A função máxima, ela quer o quê? O maior valor. O maior valor. A função mínima, ela quer o quê? O menor. E a função multi vai fazer o quê? Multiplicar os dois. Quem é o valor máximo de A1, aqui, ó, até B2? Até B2, ó. Até B2. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 4 e 5. Quem é? O 5, professor. O maior de todos é o 5. Aí ele faz a mesma coisa aqui, ó. Ó, ele pega aqui, ó. B1 até C2 aqui, ó. Quem é o menor valor de todos? O menor valor é 2. Aí o que ele vai fazer? Multiplicar. Não é isso, ó, função múltipla? Porque a função múltipla é o seguinte, ó. Ela tá pegando a função máximo e tá multiplicando pela função mínima. Aí o que ela vai fazer? O valor máximo é 5. Aí ele vai fazer o quê? A função múltipla, multiplicar esse valor. 5 vezes 2, 10. É isso que ele tá fazendo. Deixa eu ver por que ele não botou mais 5. Porque a banca ela não vai fazer isso, tá? A banca não vai fazer isso. E aí, para finalizar com chave de ouro, né? Que eu sei que você não aguenta mais. O cameraman aqui tá quase se deitando aqui em cima dessa cadeira, né? Então vamos lá, desde 8 horas da noite, né? O pobre. Minha sobrinha, o pobre, né? 10ª questão. Ele bota aqui as respectivas extensões padrão, que ele pode salvar em outras extensões, de arquivos referentes às últimas versões dos editores de apresentação. Então, quando ele falar editor de apresentação, galera, ele está falando, como ele falou aqui, ó, do Microsoft. E eu vou fazer, vamos fazer um esqueminha bem rapidinho aqui, ó. Que aí você já salva esse esquema aqui, já manda para todo mundo, né?
Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Se liga aí, ó. A gente vai ter, ó, Microsoft Office, né? Que você vai ter aqui. Aí você vai ter 3 programinhas específicos que você trabalha. Quem são esses caras? O Word, o Excel e o PowerPoint. Beleza? O Word, editor de texto. Excel, editor de planilha. Esse aqui, ó, editor de apresentação. Beleza? O Word aqui, ó. Qual a extensão padrão, tá, galera? Padrão, porque ele pode salvar em outras. Doc. É a extensão antiga, é a extensão nova. DocX. Você vai lembrar sempre o seguinte, ó. Até a versão 2003, é aqui, ó. Após 2003. Como assim, professor? 2007, 2010, 2013, 2016. Tudo é esse DocX aqui, ó. Então, professor, eu posso dizer que essa versão é uma versão nova? Pode, não tem problema. Aí você vai seguir a mesma linha de raciocínio. XLS, XLS, X. PPT, PPT, X. Então, vamos seguir a linha de raciocínio aqui que você já pegou esse bizu, né? Ó, ele primeiro botou editor de apresentação. Então, o primeiro lance aqui tinha que ser o quê? O PPT-X. Aí você já acertou a questão, por quê? Não é o item A, não é o item B, não é o item C e não é o item D, não é o item E, né? Apresentação, planilha, XLSX e documento de texto, DocX. Ah, professor, não tinha nem o que fazer não, não, é só lembrar desse esqueminha aí, bem lindo, bem maravilhoso. Bate um printão aqui de novo, ó. Leva pro coração, tá? Então, gente, ó, hoje a gente fica por aqui. Boa noite. Não desista de estudar, o seu concurso ele tá muito, muito próximo, né? Então, foque aí com gosto e gás, tá bom? E a gente tá aqui para ajudar vocês e auxiliar. Então, beijo no coração, Deus lhe abençoe, boa noite, bom final de semana. Espero que você estude bem muito amanhã, né? Para você chegar na segunda-feira e dizer, né? Eu consegui, eu sou super poderoso aí. Então, beijão, gente. Até a próxima.